Bom, nós estamos aqui, né? Nós somos a Alma. A Alma é um hub de criação de projetos de impacto e nós estamos a convite da Fundação Bernard Van Leer, né? Que trabalha a pauta da primeira infância e, né, junto com a Fundação, o nosso papel é a mudança de comportamento. Então, para quem, a maioria aqui já nos conhece, mas para quem está chegando e quem ainda não conhece a gente, nós estamos identificadas, a gente colocou em caixa alta para vocês poderem encontrar a gente aí facilmente, né, no Zoom. E quero de novo dar uma boa tarde a todas e todos. Sam, você chegou! Oi, Sam. A Cal chegou Olá, boa noite. também. Boa noite para o Sam, boa tarde para a gente. Bom, mais uns minutinhos só para a recepção das pessoas aqui chegando, mas aí a gente já começa a dinâmica. Então, eu comecei contando, né, que a gente já está meio habituado aqui nos webinars, quando a gente junta as cidades, a rede, né, Urban 95, de sempre se apresentar pelo chat. Hoje o nosso chat vai ser assim um grande aliado. A gente vai usar bastante ele para a gente poder ter uma reunião bem fluida, bem dinâmica. A nossa equipe está na colheita, vai fazer a colheita de tudo que a gente vai colocando no chat, né? E nesse início, o que a gente pede, então, é o nome, a área, e uma reflexão muito rápida, objetiva, simples, de qual o seu sonho, né? Na sua cidade, dentro desse tema que a gente vai discutir hoje, que é a educação não violenta. Podem colocar de forma bem livre, é mais para a gente realmente já ir esquentando. E eu queria, então, dar as boas-vindas a todas e todos e iniciar oficialmente a reunião, passando a palavra para a Cláudia. A Cal é da Fundação Bernard Van Leer, tem algumas pessoas, Cal, que a gente viu na inscrição, que são novas, assim, que estão a convite das cidades. Então... Maravilha, muito bom. Então, queria boa que você desse tarde. boas-vindas aí. Tá ótimo. Então, boa tarde a todos e a todas. Acho que a maioria conhecidos, aos novos, muito prazer. Eu sou Cláudia, representante da Fundação Bernard Van Leer aqui no Brasil. Trabalho em dupla aqui com a Thaís Sanches. Thaís, se quiser dar uma abridinha aí de câmera, um alô, desculpa, de microfone. Olá, boa tarde, pessoal. Sou a Thaís, trabalho junto com a Cláudia aqui na Fundação Bernard Van Leer. E eu queria só, assim, muito rapidamente contextualizar esse projeto, e muito rapidamente mesmo. A Alma foi uma grande parceira na primeira rodada aqui de todas as cidades e da Van Leer na criação de estratégias para mudança de comportamento, para as crianças brinquem mais, contem mais histórias, cantem mais, usufruam mais dos espaços públicos. E aí a gente foi fazendo uma reflexão conjunta aqui, que a gente chamou de Back to Basics, né? Que é assim, quais são questões muito básicas que aparecem nas relações das famílias e das cidades, com as famílias e com as crianças, e que a gente precisa olhar com mais atenção. Para a gente não olhar só para os espaços públicos, para as praças, para um monte de coisas que as cidades também precisam, querem e vão olhar, mas para a gente olhar para as coisas básicas. Então, eu acho que foi um processo super bonito também de escuta das cidades, e que estamos aí no meio, né? Estamos no meio desse processo para ir pensando quais são as alternativas para apoiar cada cidade, cada família, olhar para as questões mais básicas para honrar a infância, né? Então, é um prazer estar aqui e espero que seja uma tarde muito produtiva, de muita escuta e muita produção. Um beijo a todos. Vamos lá. Obrigada, Cal. Então, gente, nosso dia, nossa tarde, né, vai ser seguindo esse contexto que está aqui apresentado para vocês. A gente vai, como a Cal já colocou, né, falar um pouquinho sobre essa questão dos comportamentos essenciais, né, a importância disso, sobretudo nesse momento. A gente vai percorrer pela nossa teoria de mudança de comportamento, né, o contexto e barreiras,
apresentar um pouquinho de toda a colheita que nós fizemos já num primeiro momento com os municípios. Só para todos saberem, né, dentro desses sistemas, né, que são os essenciais, a gente convidou os municípios a pensarem sobre 4 temas, que a gente já vai falar sobre eles, e aí a gente recebeu a colheita e a escolha desses municípios, e depois disso, então, a gente foi buscar contextos e barreiras. Todo esse processo a gente já fez, né? E hoje a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente recebeu de vocês. Aí a gente vai passar para achados e inspirações, né, que vão formando o nosso pensar para esse tema, né, tão desafiador. Nós vamos ter uma mentora convidada, depois nós vamos ter algumas falas de especialistas também convidadas para um aquecimento, para os nossos exercícios depois. A gente hoje vai trabalhar um pouquinho juntos e vai ser um exercício bem dinâmico para a gente pensar mesmo, sabe? Como se a gente estivesse na ponta dessa história, como é que a gente teria que produzir para atender, então, essas demandas, essas necessidades, tendo como sempre o centro a criança, né? A primeira infância, sobretudo. E depois a gente entra num contexto administrativo do projeto, de próximos passos, para vocês saberem para onde a gente vai seguir, e entra dentro do nosso fechamento. Então, Ni, pode pular. Então, dentro desse contexto que a Cal estava explicando, né, e o que seriam, então, esses comportamentos essenciais, o convite foi para que as cidades parassem e analisassem esses 4 comportamentos: a amamentação, a educação não violenta, a imunização e o brincar ao ar livre em contato com a natureza, né? Aí nós recebemos as colheitas, a gente fez, né, uma orientação para que vocês pudessem estar munidos de dados, né, de fatos sobre esses 4 temas, e foi um momento bastante produtivo, porque a gente realmente conseguiu assim, nos aprofundar naquele pensamento que vocês estão desenhando, inclusive dentro dos planos municipais, né? E aí, essa é a resposta que a gente teve. Todos os municípios presentes hoje, que vão estar atuando, né, que entraram no primeiro momento da rede, que estão aqui gravadinhos em lilás ou verde, escolheram os seus comportamentos. Então, a gente teve, dos 4 comportamentos, 2 comportamentos escolhidos, os outros 2 não apareceram, e muito justificados, porque já existem projetos paralelos, né, dentro das cidades que já têm uma dinâmica. E aqui, então, nós estamos reunidos com os municípios hoje de educação não violenta, que são Campinas, Niterói, Sobral, Crato e Brasileia, a quem a gente, né, mais uma vez dá o nosso amado boas-vindas e agradece o tempo de vocês aí para essa pauta da primeira infância. E agora eu vou passar a palavra para a Ana, que vai, então, desenhar aí a nossa tarde, e para que vocês vão entendendo todos os processos que a gente vai passar. Antes disso, só algumas informaçõezinhas de praxe, né? Então, todos os microfoninhos desligados, depois a gente vai ter um momento de troca, e aí sim a gente vai poder realmente interagir, e se possível as câmeras ligadas, para que a gente possa tornar esse momento que a gente vive nesse distanciamento já há uns 2 anos, né, que a gente pelo menos consiga, de repente, se ver um pouquinho. Então, se puderem ligar a câmera, a gente fica feliz, porque a gente fica passeando aqui, sabe, a alma na colheita, a gente vai passeando mesmo pelas pessoas, pelo chat, e lembrando que o chat vai ser, de novo, o nosso grande aliado, a gente vai usar bastante coisa nele, então vocês podem realmente usá-lo como uma ferramenta que a gente vai estar colhendo tudo, tá bom? Então é isso, obrigada, gente. Ni, agora com você. Boa tarde para todas e todos e todes, não sei como é que estão aqui. A gente começa, então, a nossa chuva de ideias. Eu honro muito o tempo de vocês, para a gente isso é muito especial poder estar aqui escutando tantas pessoas. A gente acha que a tecnologia ancestral de roda é a melhor coisa que pode acontecer para a gente criar alguma coisa. Se a gente não tivesse vivendo esse momento de pandemia, talvez a gente estivesse fazendo rodas e até com fogo no meio, que representa a sabedoria coletiva,
Então, hoje a gente está aqui muito em nome da sabedoria coletiva. A chuva de ideias, a gente sempre fala o seguinte, a gente se reúne hoje num estado de presença de criança. Por quê? Na nossa rotina, o nosso cérebro ele atua de um jeito problematizador, crítico, né, tentando sempre ponderar, e hoje a gente tem a licença de trabalhar aqui num outro modo. É como se a gente estivesse conhecendo aqui um jogo e depois a gente pudesse trabalhar com ele, colocando o nosso cérebro num modo de solucionar desafios juntos, como se isso fosse um jogo, tá? Então não tem certo ou errado, não tem vergonha de falar, todos os seus superpoderes que fazem vocês gestores estarem aqui hoje valem muito para a gente. Então, a chuva de ideias é a reunião criativa que a gente vai poder fazer dela uma construção muito surpreendente, né? A gente sempre espera fazer desse dia um dia especial, um dia que vocês se sintam motivados a sair dessa mesa produzindo, né? O nosso trabalho na Alma é transformar as teorias mais contemporâneas e mais eficientes para o assunto que a gente está tratando de uma forma radicalmente simples. Sempre que a gente vai fazer uma roda como essa, a gente tira uma carta. E parece uma coisa meio mística, mas hoje eu resolvi contar para vocês. Hoje a gente tirou a carta da simplicidade, a carta é essa, então a gente convida vocês mesmo para ter essa habilidade de ser simples, de levar as ideias e trazer as coisas de uma forma muito espontânea, tá? A gente está aqui para receber isso de vocês. Para a gente, né, na Alma, para o nosso processo, a alteridade é essencial quando a gente vai tocar vidas, a gente está falando aqui, né, de vidas, inclusive de crianças. O que é para a gente pensar em alteridade, né? Uma das coisas mais importantes é a polifonia, é a gente escutar muitas vozes, e que a gente não tome por verdade o que um grupo acha que é verdade. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ter aqui todos os teóricos possíveis, mas que a gente possa entender que eu estou lidando com pessoas singulares que têm suas subjetividades, seus medos, suas batalhas, suas lutas, e a gente tem que contemplar isso quando a gente vai trabalhar essas vidas. E a gente está falando de cuidadoras e cuidadores de crianças no Brasil, né? Então, para a gente, o nosso trabalho tem muita relação com isso. A gente trouxe essa frase do Jung, que o padre Júlio Lancelotti fala, e é muito bonito, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, é isso também hoje que a gente quer trazer para vocês. Como que é esse processo de hoje? É um processo de cocriação. Então, o que vocês vão ver? Vocês, como gestores, estão aqui. Na nossa mesa da alma, vocês vão perceber que tem designers, tem criativos, tem pesquisadores que vão articulando o que está acontecendo aqui. A gente tem nossas convidadas de honra, que são as nossas mentoras que vêm dos territórios, que vêm do campo e trazem para a gente, elas são as nossas advogadas das cuidadoras que vivem nas periferias, que entram em contato com elas, que estão aqui para dizer para a gente, ó, eu vou somar essa ideia por essa perspectiva. A gente tem uma convidada muito importante também, especialista em primeira infância, que é a Elisama Santos, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, e dentro do assunto primeira infância, a gente também tem a especialista em primeira infância que está no nosso hub, que é a Fê Nogueira. A Elisama, que a gente vai convidar, ela vem para a gente pelo seguinte, né? Nós vamos sempre acompanhar os maiores teóricos, a gente tem a honra de participar da rede, né? Fundação Bernard Van Leer e Urban 95, a gente tem acesso aos maiores pensadores que estão, né, trazendo o que tem de mais importante, inclusive, nas pesquisas do cérebro, de cognição, de efeito, de violência, mas a gente tem as contemporâneas populares também, né? A Elisama é uma escritora, uma best-seller, que agora tem um programa na TV, um fenômeno, né, que está falando da violência. Mas o que a gente traz dela que é muito especial, né? A gente escutou nas nossas conversas e na nossa pesquisa que ela tem uma perspectiva tão importante porque ela parte de um princípio de alguém que errou, alguém que é como eu, alguém que já criou filho e já errou muito com ele. Ela não parte de um pedestal de quem sabe muito, né? Ela aprendeu errando. Então, é com essa voz que ela vem discutir um pouquinho dessa teoria da educação não violenta com a gente aqui hoje, tá? As nossas convidadas estão aqui, que são a Paty, a Ingrid e a Josi. Eu vou pedir para elas abrirem o microfone rapidinho e elas mesmas se apresentam. Paty? Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Sou Patrícia,
Na minha comunidade sou conhecida como Paty Nunes e sou mulher, como vocês sabem, mulher preta, venho da comunidade, acredito na educação, que a educação ela pode transformar por meio da nossa sensibilidade humana, por meio da conversa, e faz parte do MNU, né, que é o Movimento Negro Unificado, do grupo de mulheres, né, e trabalho com primeira infância. Então, eu acredito que, de fato, a educação pode transformar e pode somar com o mundo que a gente quer, né? A pergunta maravilhosa de início, né? O que nós esperamos para a nossa cidade, para a nossa comunidade? Eu espero afeto, eu espero participação, eu espero que as pessoas brinquem de maneira consciente para que os nossos bebês e crianças sejam saudáveis e consigam entender que eles podem se expressar e ter autonomia. Acho que esse trabalho é muito importante. Penso que esse trabalho é muito importante, construído por muitas mãos. Obrigada, Paty. Ingrid? Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ingrid Cis, tenho 29 anos, sou psicóloga, sou mãe do Bernardo, que está com 2 anos e 8 meses, então estou vivendo exatamente esse período da primeira, com essa ótica aí ambígua, né? Tanto sendo alguém que trabalha, que atua em busca do aconselhamento, do acolhimento de mães, e também enquanto mãe de uma criancinha que testa toda a nossa teoria na prática cotidianamente. Eu sou fundadora da Casa Dona Amélia, que é aqui onde eu estou agora, inclusive. É um espaço localizado na Cidade de Deus, uma favela aqui do Rio de Janeiro. A Casa Dona Amélia, dentre outras vertentes, um dos nossos públicos-alvos são mães, trabalhar o acolhimento emocional e o fortalecimento de vínculos de mulheres, mães aqui da comunidade. Tenho um interesse muito, assim, fico muito feliz de estar aqui novamente, porque quanto mais a gente atua, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente partilha, mais a gente vê que a educação afetiva, ela infelizmente ainda é algo muito na linha do privilégio. É um privilégio muito grande você ter uma educação afetiva, uma educação que não priorize a violência. Então, poder estar aqui construindo mais uma vez e podendo partilhar um pouco disso é uma honra e, na verdade, até uma certa obrigação, né, de quando a gente vai atuando tanto nessa área. É isso. Vamos construir juntos essa parte. Obrigada, Ingrid. Obrigada mesmo. Jô? Oi, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Josi, eu sou mãe negra do Natan, vocês me escutam? Tá, sou mãe negra do Natan e hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar das crianças aqui da família, e não são poucas, são bastante, é uma missão bem difícil, interessante, né? Eu trabalho na Alma, faço gerenciamento de redes sociais, e hoje eu sou convidada para ser a voz de campo. E o sonho é que a educação não violenta seja uma pauta que chegue em todos os cantinhos, assim, para todo mundo, para que as crianças, todas as crianças, possam crescer com mais afeto, com mais carinho, com respeito, né, dignidade, e acho que é isso. Prazer, foi muito legal estar com vocês. Obrigada, Jô. Bom, aqui a gente vai contar também bem rapidinho para vocês como é que a gente vai ajudar vocês até o fim. Peço para a Maria falar aqui esses 2 slides, Má. Tudo bom, queridos? Então, a gente passou por um primeiro momento dessa pesquisa formativa, que foi o que trouxe a gente até aqui, que nutriu a gente até aqui, que a gente entregou para vocês as fichas de fatos, vocês se entenderam com como que passaram os resultados de como os números de como estavam o comportamento no município de vocês. A gente passou com vocês pelos exercícios de barreiras e motivações e todas as oportunidades. Com isso, a gente foi triangulando as informações e trazendo como que a gente supera essa barreira usando essa oportunidade. Então, todo exercício que a gente chega hoje aqui na Chuva de Ideias foi munido de todos esses encontros de vocês e disputas com especialistas e com as pessoas do campo, com mais pessoas do que as meninas que estão aqui
Depois desse momento de chuva de ideias, a gente vai para um pré-teste de mensagem, porque hoje a gente está discutindo mais viabilidade, né, as possibilidades de implementação real dos projetos, mesmo que seja leve, mesmo que seja divertido, é sempre com esse olhar. A gente passa por um pré-teste de mensagem com a população, desenvolve os materiais e as ferramentas finais e vai, então, para a mensuração prévia, para depois implementar e a gente vê os resultados, como que andaram. Hoje a gente está aqui, né, na chuva de ideias, logo depois da chuva de ideias e do desenvolvimento em paralelo das peças, as articuladoras vão tocar com vocês um plano de ação para implementação, que sai muito de hoje, né? Essas ideias que saem hoje, saem tanto para a ferramenta como para possibilidades de implementação. Então, é isso. Devolvo a palavra para a Ana. Obrigada, Má. Então tá, agora a gente vai abrir o campo para a chuva. A gente vai abrir o campo para a chuva contextualizando um pouquinho, tá, de onde a gente está. Então, o que está acontecendo, né? A gente tem aqui essa pesquisa que mostra, foram ouvidas 7.038 cuidadores de crianças de 0 a 5 em 16 municípios cearenses, incluindo a capital Fortaleza. A gente trouxe ela só porque é um número interessante para a gente olhar. A gente está falando de 84% de pais acreditando que palmada e grito, ou os dois juntos, são necessários para educar a criança. E o castigo já foi considerado essencial na educação por 73%, né, de cuidadores. Grito por 25%, a gente está falando de um número importante, assim, né? E aí a gente mesma já vai olhando que, olha só como é interessante, hoje a gente tem a nossa chuva de ideias, o Brasil ontem saiu com um alerta, né? Aconteceu no Big Brother uma fala que gerou já uma pauta, né? Mas essa pauta interessa muito para a gente, né? Que tem essa coisa de que eu apanhei, mas eu estou vivo, né? Eu apanhei, mas eu estou vivo, mas eu enfrento problemas no meu relacionamento com os meus pais, eu não consigo dizer eu te amo olhando nos olhos. Toda criança merece uma infância que não precisa ser curada mais tarde, né? Eu estou vivo, mas hoje eu não sei o que fazer com o sentimento de raiva ou tristeza. Eu estou vivo, mas eu sou inseguro, eu não acredito em mim mesmo. Enfim, né? A gente vai vendo que existe uma conversa importante com relação a isso hoje no Brasil e ela está super adequada ao que a gente está fazendo aqui e ela está pautando uma história, né? A Paty estava falando isso antes da gente entrar. Como é bom o Scooby ter falado de um ponto dele, porque ele trouxe para a mesa uma discussão. A gente precisa trazer para a mesa e iluminar essa história. A gente também está aqui com esse material que é da Unicef, tá? Então, são as pesquisas que estão vindo também. Essa é uma professora de Oxford. Ela está falando uma coisa simples, assim, ela fala gritar e bater simplesmente não funcionam. Não funciona porque a criança não entendeu o que você quer que ela entenda. Então, amanhã ela vai repetir, porque ela não é eficiente esse método. Além disso, ela vai falar assim de gritos e batidas e essa violência, criar mesmo um estresse tóxico contínuo, né? E nós aqui, falando em roda de gestores, a gente também sabe dos problemas que isso vem trazendo, né? São chances de abandono escolar, de depressão, de uso de drogas, de suicídio, doenças. Então, tem todo um contexto aí também que a gente está procurando trazer para a mesa. Para a gente estar aqui hoje, a gente foi a campo já, né? Então, a gente trouxe aqui uma colheita bem simples, tá? Não quero ficar muito na teoria, mas, assim, a violência contra a criança no Brasil, ela é normatizada e naturalizada. O espectro da violência, a gente teve até dificuldade de conseguir separar, né? Então, o grito, palmada, castigo é violento, mas isso não é agressão, isso é... Então, o que é agressão? Como eu posso entrar numa casa, observar e perceber para a própria família quando ela acha que ela está usando de agressão ou não, né? Então, a gente vê que ela é normatizada e naturalizada. Normalmente ela vem de 5 ciclos intergeracionais, né? Minha mãe me bateu, meu pai me bateu, eu reproduzo um comportamento. Muitas vezes por amor e por cuidado, a gente escutou muito isso, né? E a gente escutou até que isso pode ser o contrário da negligência. Eu estou fazendo isso porque eu estou cuidando, né? O assunto é difuso, é raramente tratado com clareza, em ações mobilizadoras mesmo, né? É íntimo, ele fica dentro da casa, assim, a gente não está... Então, ele é difuso. O bater, pôr de castigo, humilhar, rotular, gritar são comportamentos comuns, né? É como se o punir fosse uma ajuda para educar.
e não há dados precisos sobre número de criança violentada. Existem umas pesquisas, mas a gente não consegue trabalhar com dado apurado, né? A evidência da desigualdade de gênero e de classe é um ponto de muita atenção, né? Essa falta de equidade e na divisão de tarefas vai fazendo o quê? Uma mulher super sobrecarregada, né? Então, a gente precisa olhar para a saúde mental, principalmente dessas cuidadoras, né? E tem também um ponto que a gente identifica 2 targets, né, para o nosso projeto. Pais e mães que dizem, eu sei que isso não é a melhor coisa para fazer, mas realmente para lidar com os entraves no meio do caminho diário, eu não sei outra ferramenta. E tem os mais convictos, que sabem e falam, não, eu fui criado desse jeito e é assim que cria, para criar crianças fortes, para criar crianças que no futuro vão dar conta da vida. Então, existem um target que a gente julga mais difícil de mudar porque tem mais convicção sobre esse caminho que adota. A gente também está na pandemia, então atravessando uma depressão econômica e psicológica generalizada, então essa casa está em sofrimento, então isso está agravado, a gente leva para vocês um fact sheet mostrando como, né, isso é um dado importante, o que aconteceu na pandemia foi um aumento, né, de número de casos de violência. Junto com isso, a gente também vai falando aqui de algumas coisas, né, para a gente refletir junto antes de começar a pensar. Amor e violência, 2 palavras que não deviam andar juntas. Eu bato, mas eu amo e é por amor. Quando a gente faz isso, né, amanhã eu me caso e eu aceito um relacionamento abusivo, amanhã eu me caso, eu bato na minha mulher. Então, assim, essas 2 coisas precisam ser separadas, né? A gente não pode relacionar amor com agressão. Nós aqui que estamos nessa mesa, né, falando muito com relação a vocês gestores, né, isso também vem da Unicef, que é parceira também da Fundação, mas a gente precisa garantir que esses pais tenham apoio, né, o apoio de que precisam para serem os melhores pais que podem ser para os seus filhos, né. Então, o nosso projeto é um projeto de amparo, né, da gente cercar esses pais de instrumentalizações para eles poderem agir, né. A gente também traz aqui uma provocação que foi boa para a gente, né? E isso serve até de insight depois para a criação, que assim, os movimentos pedindo o fim da violência contra minorias, né? Contra negros, indígenas, a comunidade LGBTQI+, os cachorros, os pets, elas estão organizadas, né? Existem mobilizações, né? Mas e com relação à criança? Por que a gente não mobiliza? Por que a gente não mostra como não faz sentido agredir um serzinho pequeno, né? Então, também a gente vai começando a especular qual é a nossa tônica criativa para poder levar mensagens. Aqui está um pensamento para a gente, né? Por que isso não está aí? Outra coisa muito importante, a gente teve conversas importantes com uma psiquiatra do Einstein para inovações no SUS, e ela trabalha com projetos de saúde mental, né? E ela fala muito disso, e assim como o Luciano da Unesco, e assim como o professor Renato Nogueira, gente da Fundação FRJ. Eles falam sobre tecnologia de roda, eles falam é muito difícil a gente tratar um assunto como esse sem roda, sentar em roda. E a gente aqui se pergunta que tamanho essa roda tem que ter, mas é muito importante que haja, né, a possibilidade de uma pessoa estar ao lado da outra, vulnerabilizando as suas coisas e aprendendo com uma mediação. Tá? Então, é bom colocar isso aqui para a gente poder considerar. Outra coisa muito importante que apareceu, lógico, na nossa colheita, o brincar ao ar livre reduz o estresse dentro de casa. A gente tem uma pauta com os outros municípios do brincar ao ar livre, mas elas estão completamente relacionadas, né? Então, a gente tem aqui que pensar um pouquinho nisso também. Outra coisa que a gente traz é que a palavra violência é uma palavra delicada, né? Quando a gente vai falar de territórios, e eu venho com a palavra violência, gente, eu venho tratando de um assunto que, poxa, ela tem relação com coisas que me assustam um pouco, né? Então, a gente evita, tá, usar essa palavra, mas a gente também quer levar isso em frente daqui a pouco na chuva de ideias. Aí, olha só, os 13 a 5 minutos, estou olhando aqui o tempo. Eu estou atrasada, meninas? Tá, tô. Coisas importantes, gente. Dentro da nossa metodologia, isso a gente leva super a sério, o Sam, nosso super, né, mentor, está aqui para ajudar. Assim, a gente só pode mudar um comportamento quando a gente identifica com clareza e define uma ação para substituir, especificando como e quando fazer isso.
Então, o que a gente quer? Reduzir agressões físicas, xingamentos e humilhações em crianças de 0 a 3 anos. Olha só, a gente pensou em outras coisas, tá? A gente pensou em grito, castigo e não deu. Nos nossos grupos a gente viu que era muito pedir isso hoje para uma mãe, tá? Então a gente está falando de xingamento, agressão física e humilhação. Quando em situações de rotina, diariamente, em casa, na rua, creche, mercado e lugar público, sendo que na situação de rotina a gente quer o almoço e sendo que na rua a gente quer dentro de casa, especialmente as compras no mercado, que aparecem como um lugar mais estressante. Não vou passar isso porque a gente já vai ver. Aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Existe um projeto na Índia que chama Ring the Bell. Esse é um projeto de combate à violência doméstica, tá? E aí, acho que eu nem vou pôr o vídeo, porque eu não quero me alongar. O que acontece? Eles criaram esses vídeos mobilizadores que falam o seguinte: a violência doméstica é um problema de todos e todas, é um problema do nosso país. E esses vídeos são: quando aconteceu um momento de violência na sua vizinhança, toca a campainha. Então, um vídeo ele toca a campainha e pede leite, no outro vídeo ele toca a campainha e pede açúcar, no outro vídeo a criança diz que a bola caiu ali, e eles interrompem uma violência que está acontecendo num vizinho, né? Agora, o que eu queria falar para vocês? A gente vai partir de um princípio que Nova Delhi fez uma chuva de ideias, igual a gente está fazendo hoje. E o que eles fizeram? Eles mostraram o seguinte: a gente tem um problema de violência doméstica, e ele é sério. A gente tem uma coisa para dizer que é assim: interrompa esse ciclo. A gente tem que falar isso para a cidade, para o país. E então vamos chamar os secretários aqui, vamos chamar todo mundo, vamos pensar junto. E é como se o secretário da Educação de Nova Delhi, da Saúde, falasse: olha, eu tenho um grupo que trata de HIV, e eu posso pegar esse projeto e essa mensagem e levar para esses grupos. E tem outro que fala: poxa, eu estou abrindo uma praça e eu posso levar alguém para falar nessa praça. E a educação vai falar: e eu posso fazer isso na escola. O que a gente tem aqui é que entender que a chuva de ideias trata da gente pegar um assunto fundamental e colocar todas as secretarias e os agentes e os atores para trabalhar na potência de uma ideia. Tá? Então, é isso que a gente tem aqui hoje. Ia passar os filminhos, mas eu até vou pular. Entendeu? Bom, como é que a cidade capturou essa ideia, né? E aí, eu queria convidar a Paty para contar uma coisa simples que aconteceu com ela outro dia, que vai levar a gente... Ni, coloca teu áudio de novo, amor, nós não estamos te ouvindo. Não. Não. Parece que é o microfone que está desligado, não? Sim, eu tirei. Agora sim, foi. Tudo bem. Então, a gente vai convidar a Paty agora. Ela vai contar uma história simples que aconteceu com ela outro dia e que vai começar a montar um raciocínio para a gente. Paty, por favor. Faz todo sentido, né? Entender o contexto para saber onde a gente está, entender onde a gente quer chegar. Falar sobre educação não violenta é um desafio, porque principalmente no contexto de comunidade, isso espanta as pessoas, né? Gostei muito do vídeo agora, né? Como entender o que está acontecendo, né? Partindo de uma ação coletiva, né? Para o bem comum. Então, eu, na minha comunidade, eu vou ao mercado, eu procuro ter acesso às pessoas e o contexto no qual eu me inseri, né? E devolver um pouco da oportunidade que eu tive para o meu próprio contexto, né?
social ali, interativo. E uma das idas ao mercado, né, eu vi uma mãe dando um tapa na filha, e aquilo me inquietou, porque a gente está falando de educação de crianças, de relação. Então, naquele momento, né, acho que quando a gente vai lidar com essa situação de violência, eu não posso agredir. E aí a minha atitude sempre é: você está bem? Está precisando de alguma coisa? Naquele momento, quando eu vi a criança sendo agredida, a ferramenta que eu tinha na minha mão era a palavra, né? Então, depende da forma como eu devolvo para a pessoa, eu vou gerar uma certa agressividade para comigo e não vou resolver a situação. Isso vem de vida. Inclusive, eu citei, né, para vocês anteriormente, a experiência belíssima, né? Meu pai está em outro plano, mas que eu tenho, né? A palavra pelo diálogo e não pela agressão. Então, naquele momento, no mercado ou qualquer ação que eu esteja, seja na família, porque a gente sabe que é um movimento de cultura, mas não tem que ser romantizado, as pessoas querem agir pela força. E a força naquele momento daquela mãe para, de repente, parar aquela criança foi bater. Então, como eu disse, não dá para romantizar. Eu cheguei até ela e perguntei se estava tudo bem. Ela parou na hora, assim, e me olhou, né, espantada. A gente não está acostumada a perguntar com uma, né, no contexto aí, no cotidiano, a gente está acostumado a perguntar como as pessoas estão. A gente fala: oi, tá tudo bem? A gente afirma dizendo que a pessoa tá bem. Tá tudo bem. É diferente de como você está. Então, se você tá bem, é parando para pensar no eu, naquela mulher que estava ali, agredindo a criança, né, na frente das pessoas, ali no mercado, eu tinha que fazer alguma coisa com isso. E a minha atitude foi me aproximar e dizer para ela que ali naquele mercado é um movimento de exploração. A criança está vendo uma diversidade de materiais, né? Basicamente, ali eu disse que a criança estava entre 2, 3 a 4 anos no máximo, ali não foge disso, né? Porque tinha uma situação ali que me mobilizou, me afetou, porque é uma questão que já vai para a minha autodefesa, né? Para a minha subjetividade, mas naquele momento eu queria parar, mas querendo saber como a mãe estava. E aí eu disse para ela, né? Olha, eu entendo, enfim, mas naquele momento eu fiquei refletindo junto com ela. Tem coisas no mercado que a criança quer. Naquele momento, talvez lidar com aquela criança foi o momento de ela colocar a irritabilidade dela para fora. Mas a criança, a gente participou do movimento Riquíssimo com Alma, né? Escutei um companheiro nosso anterior que disse: a criança não tem culpa. A criança não tem culpa. Cada fala que ele trazia, ele mencionava essa questão. Então, a palavra para mim é muito forte, porque a gente pode parar e reprimir o momento de agressão. Então, eu comecei a conversar com essa mãe parou para me escutar. Talvez se eu fosse agressiva, ali naquele mercado, em conflito, a gente ia entrar. Já ia poetizar aqui, gente. Mas não é romantizar, tá? É refletir que a palavra faz a diferença para que as pessoas se sintam, ou a mãe ou o pai, afetado com aquela situação. E uma pessoa que, de repente, comete a situação de agressividade ali no momento, ela precisa ser parada. E em algum momento, essa mãe parou para refletir. Né? Eu senti que ela parou ali na hora. Então, que atitude a gente consegue ter? Né? Um exemplo aí da Índia, que alerta que a gente consegue ter para mobilizar essas pessoas e para dizer que a agressão não, independente da situação. Né? A criança não tem culpa, o adulto precisa lidar com essas questões emocionais, isso aí é um fato, como nós sabemos, inclusive, vivenciando um momento de pandemia agora, trazendo para esse contexto, a gente não foi educado para lidar com as emoções. Eu tenho que falar no eu, né? Eu não fui educada para lidar com a emoção, mas eu tive uma referência, eu tive um modelo que me orientava por meio da comunicação, mas, né, em contraponto, a minha mãe não. E aí o respeito que hoje eu tenho no lugar de adulta, né, infelizmente isso me afeta muito ainda, né, a partir do meu pai, mas a lembrança que eu tenho é de afeto, é de amor, e eu consigo talvez projetar essa minha relação de afeto e de amor enquanto referência que meu pai foi para mim, nessa situação de conversa com mulher, com meninas, com meninos, em situações seja de educação ou seja no próprio contexto, né, querendo ou não, a rua, o território é um território, como nós já sabemos, educativo, mas de maneira consciente, partindo das experiências, né, que a gente tem no cotidiano.
Eu não sei se eu atravessei muito, meninas, o tempo. Não, é isso aí, Paty. É bonito escutar, porque aconteceu agora e a gente tem, né, exatamente essa fotografia que você traz que interessa para a gente, né? Colocar isso no centro da nossa chuva de ideias e pensar, né, nessa mãe aí que você está trazendo. E eu acho que a gente pode aproveitar, porque o que você está falando tem muito a ver com o que a Elisama traz. A Elisama chegou, eu acho que a gente vai abrir agora a fala dela, que também é muito interessante para a gente também construir isso, tá? O que eu peço para vocês é que a gente escute atento essa fala, assim como a da Paty, para a gente partir para o nosso grande brainstorming, né? A hora que a gente vai poder falar e trazer um pouco das nossas ideias em cima do que a gente está vendo aqui. Elisama, muito honrada de receber você, se você puder abrir seu microfone. Já abri, querida. Gente, boa tarde. Que prazer imenso participar desse evento, estar aqui pensando no contexto social, né? Para a gente mudar. Eu trabalho com a não violência há alguns anos e muito no campo do individual, e eu sinto falta de pensar na cidade de maneira não violenta. Então, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou só botar meu cronômetro aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar. E nesse tema, eu falo horas, porque é uma paixão da minha vida. Eu tô tossindo, tive Covid recentemente, essa tosse, a Covid foi embora, mas a tosse ficou, ela tá agarrada em mim. Então, às vezes eu parar aqui, dar uma tossidinha e seguir, tá bom? Eu quero trazer para vocês. Eu quero que a gente amplie um pouco hoje a nossa visão sobre a não violência. A gente pensa não violência muito nesse contexto de não bater, não gritar, e que a gente, nas últimas reuniões com a Alma, a gente entendeu que não bater, não gritar e botar uma lista gigante, ela é demais para as famílias, né? É algo inalcançável para as famílias. Mas antes de pensar em como a gente vai atuar com as famílias, eu quero trazer para vocês a importância da não violência para a cidade, a não violência para a comunidade. Não é só aquela criança de 3 anos que está deixando de apanhar, a gente está falando de um contexto social que ele precisa inteiro mudar. Na construção de sociedade que a gente precisa mudar e melhorar. A não violência, a gente pensa ela em 3 âmbitos principais: intrapessoal, interpessoal e sistêmico. Ela não abala somente a minha relação comigo e com o outro, ela abala todo o meu sistema ao redor. Então, eu penso na não violência, quando a gente fala de uma criança de 3 anos que não apanha, que é uma criança que essa mãe, esse pai consegue conversar com essa criança, consegue falar, olha, esse comportamento seu não é o ideal, deixa eu te mostrar como que você faz. Essa criança, ela aprende a se relacionar com ela mesma e com os sentimentos dela de um jeito. Ela aprende a comunicar os sentimentos dela e a ouvir o sentimento do outro de um jeito. E ela aprende a atuar em sociedade, com respeito ao que sente, com respeito ao outro sente, de um jeito completamente diferente ao nosso. A gente sai na não violência da disputa do poder de eu quero mandar em você, porque é o que nós aprendemos quando apanhamos. Porque, gente, quando a gente apanha dentro de casa, quando nós convivemos nesse contexto de violência, de um sobre o outro dentro de casa, a gente aprende a se relacionar dessa forma. Não é somente sobre bater. Eu estou com uma criança ensinando ela o que é amor, como se consegue amor. O que é respeito, como se consegue respeito. O que é um relacionamento, como eu atuo nos relacionamentos. É isso que a gente ensina para a criança. Não é somente sobre um tapa ou não dar um tapa. A gente está explicando para a criança como o mundo funciona, como ela funciona e como ela pode funcionar no mundo. E é importante que os pais aprendam que nós estamos falando dessa educação de uma pessoa para a vida. Nós aprendemos a educação de uma forma muito, muito, muito imediatista. Quando os pais me procuram, eles me procuram falando, Elisama, o que é que eu faço para ele me obedecer? O que é que eu faço para ele comer? O que é que eu faço para ele não gritar comigo? O que é que eu faço para ele não mexer no que não deve? O que é que eu faço para ele tomar banho? O que é que eu faço para ele e eu? E a gente esquece que o nosso tempo na vida dos nossos filhos, ele é muito pequeno. O tempo de um pai e de uma mãe na vida desse filho, diretamente, ele é muito pequeno. Aos 18, 17, dependendo da idade e do contexto social, aos 15, aos 14, esse ser humano já vai estar lá fora. E o meu foco tem que ser ensinar como essa pessoa vai ser um colega, vai ser um chefe, vai ser um amigo, como vai lidar com a própria ansiedade, como vai lidar com o próprio medo, como vai lidar com a própria angústia.
né? As pessoas costumam falar, mas eu apanhei e não morri. Porque nós aprendemos a educar sobreviventes. E aí você pergunta para essa pessoa, ok, mas como você lida com a sua tristeza? Quando você erra, o que é que essa voz interna te fala? Eu dou palestra sobre não violência há alguns anos. E eu sempre pergunto no começo das palestras para as pessoas, quem naquele ambiente, ao errar, ao ficar triste, ao fazer uma besteira, como todo ser humano vai fazer um dia na vida, algumas vezes na vida, quem ali fecha os próprios olhos, e essa é uma pergunta que vale para quem está aqui comigo, se faz um carinho e fala, cara, que fase difícil. Ai, que dia complicado. Vou beber uma água, eu vou ligar para alguém porque eu me sinto melhor se eu conversar com essa pessoa. E nos meus anos palestrando sobre esse tema, se 5 pessoas, e eu não estou exagerando, se 5 pessoas falaram, eu me trato assim quando eu estou triste, foi muito. E aí quando eu pergunto, quem aqui está me ouvindo, quando faz uma besteira, quando erra, fala para si mesmo assim, nossa, mas eu só faço merda mesmo, né? É brincadeira o quanto eu faço besteira. Bem feito. Quem sabe da próxima vez, eu quebrando a cara, eu aprendo, né? Porque eu só estou aprendendo assim. E aí, quando eu pergunto isso, a reação é um risinho de identificação. A gente sabe o que é se tratar mal. A gente sabe o que é ser grosseiro com a gente mesmo nos momentos que nós mais precisamos. Nós sabemos o que é falar com nós mesmos da pior forma possível. Todos nós sabemos. E, minha gente, isso não é natural. Isso é ensinado, isso é aprendido por nós. Nós aprendemos que nós só vamos aprender com a dor. Então, você pega uma criança pequena, eu lembro de uma vizinha, que ela estava brincando com o cachorro, a menina tinha 8 anos, a cadelinha não fez o que ela queria, ela tacou tapão na cadela na hora. Para! E aí eu falei assim, não bate nela. Mas, tia, ela tem que aprender. Foi assim que a gente aprendeu. Então, quando nós pensamos num contexto de não violência na educação, nós estamos falando de mudar esse paradigma. É sobre visão de mundo. Não é somente sobre bater ou não bater. Não é somente o imediato. Nós estamos falando de uma construção do que é o normal. E para a maioria de nós, o bizarro está dentro da normalidade. E não é à toa que a gente se acostuma a relações que nos maltratam, que nos machucam, que a gente se acostuma a ser duro demais com as pessoas que a gente ama, a falar coisas absurdas, porque ele tem que ouvir, porque se não ouvir de mim, vai ouvir do outro lá na rua. Nesse paradigma de, para ele não sofrer lá fora, eu vou imputar um sofrimento enorme para ele agora, nesse exato momento. E a gente não pensa nisso. Nós não somos estruturados para pensar nisso. E aí eu estou falando isso no contexto intrapessoal, como eu lido comigo mesmo. Aí você pensa, essa pessoa que não aprende a lidar com os sentimentos, a maioria de nós aqui, não sabe lidar com os próprios sentimentos, como ela se relaciona com o outro? Eu mal dou conta do que eu sinto. Como eu te comunico o que eu sinto e como eu escuto o que você sente. Como nós sentamos para conversar e para pensar em soluções para os nossos problemas. Se existe um campo do sentir que ele está proibido para mim e para você. É errado, é feio, é indevido. Que coisa feia você agir assim. Não pode sentir isso. Como se existisse um botão ali de desligar a tristeza, de desligar a angústia. Né? Então, você ensina para uma criança que não pode bater, é uma regra excelente, não pode bater. Quer que ela faça um coração acelerado. Os músculos tensos. A boca seca da raiva. As mãos geladas. O que ela faz com essa corrente elétrica que a raiva dá no corpo dela? Nós não ensinamos isso para a criança. E nós não ensinamos porque nós também não aprendemos. Então, quando as mães e pais procuram ajuda e falam, eu quero parar de bater, mas eu não sei o que eu faço. Quando eu vejo, eu já estou gritando. Eu já segurei no braço, eu já dei um tapa, eu já sacudi. Quando eu vejo, eu já fiz isso. E a gente não sente a raiva assim. A raiva ela dá sinais. Ela dá sinais que nós não aprendemos a ouvir, porque nós passamos a nossa vida brigando com ela. Qual que é a ideia que eu quero trazer? É a responsabilidade que nós precisamos ter, enquanto gestores, enquanto comunidade, de ensinar
as pessoas a lidarem com o próprio sentir. Porque isso é a base da não violência. A base da não violência é essa responsabilidade emocional. É essa empatia com o sentimento do outro. É essa construção relacional que ela só é possível quando eu sei nomear o que está passando aqui. Eu sei reconhecer o meu limite. Eu sei reconhecer a hora de, peraí, eu preciso dar um tempo. Eu, quando falo em palestras para empresas, eu gosto de focar, de mostrar para os gestores que a maioria das vagas de emprego, e tem uma pesquisa recente, se eu não me engano, da HP, que fala sobre isso, a maioria das vagas de emprego, elas são preenchidas por conta da capacidade técnica da pessoa. A maioria das demissões, elas acontecem por conta da capacidade ou incapacidade relacional da pessoa. Lembra das últimas demissões que vocês foram obrigados a fazer? Pense nos problemas dentro dos órgãos que vocês trabalham. Quantos deles são por incapacidade técnica e quantos são porque não consegue se relacionar com os colegas, fala mal do colega o dia inteiro, briga por tudo, se ofende com tudo, faça uma reunião de gestão, parece que eu estou xingando a mãe de todo mundo, eu não consigo encontrar uma solução, porque todo mundo está, cada 2 segundos, tem um se ofendendo com o que a gente está tentando conversar. Nós sabemos que nós temos inúmeras dificuldades relacionais. E essas dificuldades relacionais, elas não ficam presas somente na relação indivíduo com indivíduo. Elas se ampliam para a comunidade. Elas se ampliam para a gente pensar no adoecimento emocional de toda a comunidade. Quantas pessoas hoje precisam dos CAPs e de toda a estrutura do município por conta de problemas relacionais? Você olha para aquela pessoa e você ouve a história dela e você vê o quanto o sofrimento emocional dela está. Na dificuldade de lidar com o próprio sentir e na dificuldade de lidar com as relações que ela está tendo na vida. Então, a gente pensa no adoecimento emocional, nós pensamos nos índices de violência. Gente, se a gente aprende a lidar com as emoções, se as crianças conversam sobre as próprias emoções, se as crianças aprendem a manejar a própria raiva, desde muito novas, quantos conflitos na escola a gente vai diminuir? Quantas brigas dentro da escola a gente vai conseguir lidar de uma forma melhor? Como o aprendizado e a produtividade desse aluno muda, pura e simplesmente por ele conseguir respirar e se organizar emocionalmente antes de sentar na sala de aula. Não sei quantos professores tem aqui, mas quem é professor sabe que o comportamento de um aluno agitado, triste, nervoso, brigando, contamina a sala inteira em meia hora. Rapidamente você tem uma sala inteira agitada. Porque tinha um ali com as emoções assim, e em vez de olhar para essa criança, para esse adolescente e pensar, ele não nasceu sabendo lidar com esse sentir, eu quero que ele se cale. Que ele pegue esse sentir, coloque no bolso, quietinho e sente para aprender. Eu tenho uma meta irreal. Obviamente, esse aluno não vai alcançar a minha meta irreal. E rapidamente eu tenho uma sala inteira sem ter atenção no que eu estou falando. Então, quando a gente fala em cuidado emocional, em não violência, nós não estamos falando apenas de o adulto aprender a lidar com outra forma de falar com a criança. Nós estamos mexendo numa estrutura inteira, gente. A gente está mexendo com as notas dos alunos, com a capacidade que esse aluno vai ter de absorver e de não absorver o tema proposto pela professora. Porque quando ele está estressado, porque a mãe bateu nele, porque ele ouviu coisas horríveis sobre quem ele é, e ele está com aquele coração acelerado, e ele está ali dentro pensando, eu não deveria sentir o que eu sinto, eu sou ruim, eu sou mal, porque eu estou com raiva da minha mãe. Amor, a trigonometria não vai estar na cabeça dele nem aqui nem na China. Nada vai ser absorvido pelo que você falar. E aí essa raiva, que essa criança, ela vai continuar sentindo raiva, e ela vai direcionar para algum lugar. Essa raiva vai ser, na hora que você diz alguma coisa, ele vai ser debochado. Vai ser com aquele colega que passou perto dele, ele vai falar, tá me olhando por quê? Tem que ir para algum lugar, gente. Tem que ir para algum lugar. O sentimento não desaparece. E aí a gente tem uma conta que não fecha, quando nós pensamos na educação das crianças, porque é impossível cuidar do adulto, da criança sem olhar para o adulto que cuida dela. É impossível. É impossível você cuidar de uma criança sem pensar nesses adultos que estão perto dessa criança. E aí, quando eu conversei com as meninas
da Alba, e a gente falou sobre, vamos pensar numa estrutura, em dicas, em formas dessa mãe não gritar, não surtar com essa criança, não bater nessa criança. Eu fiquei pensando muito, desculpe, eu fiquei pensando muito, e eu cheguei a falar com elas, gente, a gente tem que tomar cuidado para não estar dando receita de bolo com nozes e castanha no Pará para mães que não têm dinheiro para comprar farinha de trigo. A gente precisa pensar no mais básico de tudo. Porque o não bater é muito difícil. É muito difícil quando você está super sobrecarregada. É muito difícil quando você precisa que aquela criança faça o que ela deve fazer nesse exato instante, porque você tem 10 minutos para sair, porque se você chegar mais tarde, você vai receber uma bronca enorme no trabalho e você pode perder o seu emprego. É muito bonito a gente falar, nossa, mas respeita o tempo dessa criança, quando essa mãe não sabe o que é respeito ao tempo, desde o dia que ela chegou no mundo. Ela nunca soube e ela não sabe nenhuma das relações. Então, a gente precisa pensar em focos de como que eu cuido do emocional dessa mãe, para que ela tenha um mínimo de capacidade de absorver alguma coisa que eu quero ajudar ela a alcançar, dentro do possível dela, para que ela consiga cuidar do emocional dessa criança. E como, enquanto escola, enquanto comunidade, eu apoio paralelamente essa criança. Não dá para fazer um trabalho somente com a criança. É um trabalho que eu faço com a criança, na escola. Eu faço um grupo para conversar sobre emoções. Eu faço exercícios sobre as emoções. Eu foco na capacidade, na possibilidade dessa criança correr, dessa criança ter contato com a natureza, dessa criança mexer em terra, dessa criança descobrir o próprio corpo. O corpo é âncora, gente. O corpo tira a gente desse cabeção que diz um monte de coisa pra gente o dia inteiro e lembra pra gente que só existe o aqui e agora. O corpo é maravilhoso. Nós não percebemos a nossa raiva porque nós não moramos no nosso corpo. Nós moramos no grande cabeção. E a criança, ela precisa reconquistar o corpo. E eu ajudo essa mãe a reconquistar o corpo dela também. Então, eu ajudo essa criança, pensando em estruturas para cuidar dessa criança, para também alfabetizar emocionalmente essa criança. Nós sabemos a importância da alfabetização na construção de uma sociedade melhor. Nós sabemos disso. Agora, como que eu alfabetizo emocionalmente? Isso que você está sentindo, essa vontade de esganar essa criança, ela é normal, é humana. Você está cansada. Você está muito exausto, tem muita responsabilidade nas suas costas. Vamos conversar um pouquinho sobre essa expectativa que você coloca sobre você. Isso que você coloca sobre a criança. Esse olhar de, ok, vamos pensar o que é que está te causando essa dor, porque com essa dor, amor, você vai bater. Não adianta, gente, falar para uma mãe não bata. Se ela também não sabe o que fazer com o coração acelerado, com os músculos tensos, ela não sabe o que é isso. Eu atendi mães durante muitos anos, agora não estou mais atendendo, mas eu perguntava, quando ela chegava, Elisama, eu bato, e eu não consigo parar de bater. E eu fazia, como a raiva chega em você? Oi? A raiva. Onde ela chega primeiro? Você percebe quando a sua raiva está chegando? Como assim? Onde a raiva chega no seu corpo? Como é o músculo tenso? É a garganta seca? E aí eu falava de mim. Eu começo com o coração muito, muito acelerado. Muito acelerado. E eu fecho as mãos. Eu fecho muito as minhas mãos quando eu tô com raiva. Aí eu sei que ela tá chegando. E eu não brigo com a minha raiva porque ela é grande demais. Eu percebo a hora de me afastar. E aí eu falei com as meninas quando a gente conversou, gente, a gente precisa trabalhar a hora de sair de cima da criança, que nós não sabemos. Nós crescemos ouvindo que maternidade, relacionamento com filho, relacionamento com criança é um relacionamento de amor. E isso é mentira. Nós não sentimos só amor, nós sentimos raiva, frustração, ódio, mágoa. Isso é humano. Essa canonização da relação de adulto com criança, ela é cruel, ela é violenta com os dois. Ela é violenta com a criança, porque a criança é ensinada a negar as violências que ela sofre. Eu te bati porque eu te amo. Doeu mais em mim do que em você. Então é violenta com a criança e é violenta com esse adulto, que não pode assumir, nesse momento, eu não tenho mais nada de bom para dar. Eu preciso me afastar.
Não tenho condição de conversar com ela. Eu não tenho condição de lidar com isso aqui. Eu preciso me afastar. Então, eu penso que quando a gente assume a nossa responsabilidade emocional, como comunidade, não estou falando das mães, como comunidade, nós temos responsabilidade pela saúde mental e emocional de todo o indivíduo da cidade. Todos os indivíduos da cidade. Nós temos responsabilidade emocional com isso. Se eu paro de separar desenvolvimento escolar, índices de saúde, de uso da medicina na família, de uso das UBS, se eu separo tudo, eu começo a juntar tudo. Essa pessoa que está frequentando tantas vezes essa determinada instituição de saúde, que está com essa criança aqui, com desenvolvimento horrível na escola, junta aí. Como é que está dentro de casa? Como se lida com as emoções dentro dessa casa? Como está o diálogo dentro dessa casa? Como se relacionam as pessoas dessa família? Nós aprendemos a negar o sentir o tempo inteiro. Nós crescemos, pelo menos eu creio que a maioria da população brasileira, e aí é o que a gente vai encontrar nas comunidades, nós crescemos ouvindo, você quer um motivo de verdade para chorar? Você quer que eu te dê um motivo para chorar? Porque nenhum motivo é válido. E aí, quando você olha para essa mãe exausta, e fala com ela, mas seu filho tem direito de chorar, e ela pensa, eu me ferro o dia inteiro, não derramo uma lágrima, não tenho tempo para isso. Se ele ficar chorando por tudo, ele não vai aguentar a vida. A vida é dura com ele. Ele não pode chorar por tudo, não. Se ele chorar por tudo, a vida vai atropelar esse menino. Tem que engolir o choro e seguir. E ela não consegue entender o quanto isso é violento com ela e com quem está por perto. E o quanto isso repercute em todo o adoecimento que a gente tem enquanto sociedade, nos índices de violência, o adoecimento físico das pessoas e o adoecimento das escolas. O desinteresse, a falta de acreditar na escola, a gente reflete em tudo. Então, o meu convite para vocês, já encaminhando para o fim, que eu sei que eu tenho 25 minutos, já passaram 20, falei que se eu falar desse tema aqui, eu passo horas. É o tema da minha vida. Mas o que a gente precisa pensar como eu auxilio essa mãe para ter o mínimo de apoio possível para que ela não esteja o tempo inteiro com essa dor até aqui, entalada o dia inteiro, porque a criança faz e ela vai virar para essa criança e falar, o que é? Porque ela está até aqui, gente. Eu falo que quando o nosso barulho interno está muito alto, qualquer barulho externo, ele vai enlouquecer a gente. Qualquer barulho externo vai deixar a gente louca. Nós estamos falando de mães, de pessoas que estão, na maior parte das vezes, encaixadas numa estrutura de diversas violências. Então, como é que eu fico menos sobrecarregada? Como é que eu fico... Eu tenho creches, eu tenho um lugar para deixar a minha criança, eu tenho creche noturna para quem trabalha à noite. Que estrutura eu tenho no contraturno? Como é ter uma criança na escola? Que tipo de apoio essa criança recebe? Que tipo de apoio eu recebo? Eu tenho espaços para falar dos meus medos e das minhas dúvidas em relação ao comportamento do meu filho? Eu tenho espaço para entender o que é normal e esperado de uma determinada idade, o que não é? Porque para além, gente, de ensinar alguém como usar uma ferramenta, como fazer um curso profissionalizante, que é essencial, porque para muitas famílias a independência financeira da mulher pode ser algo transformador na vida da criança, eu preciso ajudar essa pessoa a entender como funciona o ser humano, porque ela não sabe. Ela não sabe que a criança de 2 anos, ela se joga no chão e chora e berra, porque é o que o cérebro dela faz ela fazer. É o esperado, ela não é um pequeno bichinho com defeito. É assim que o cérebro de uma criança de 2 anos funciona. Ela não sabe que a criança de 1 ano, quando você fala não, e ela olha para você e faz não, e faz exatamente o que você pediu para ela não fazer, ela não sabe que essa criança não está desafiando ela. Que isso é normal. Que o conceito de não é complexo demais para essa criança. A mãe não sabe. A gente parte de uma ignorância gigantesca de como o ser humano funciona, de como nós funcionamos,
as especificidades de cada um de nós, porque eu sinto a raiva de um jeito, você sente de um outro, a Patrícia sente de um outro, a Ana, cada um aqui sente de um jeito. Eu não sei como eu funciono especificamente, eu não sei como a sociedade, o ser humano funciona, e eu não sei como isso ser bacana para todo mundo que está em sociedade. Ao meu grupo, dentro da minha família. O conceito do que é respeito, do que é falta de respeito, ele não é atualizado há muitos anos. E para a maioria das famílias, a gente não sabe que aquele comportamento não é a criança querendo tirar o meu poder. Que não é a criança querendo me destituir de qualquer lugar, porque a criança nem pode, amores. A criança nem tem esse poder de me tirar de qualquer lugar. Quando meu filho fala, mãe, você não manda em mim, eu falo, amor, meu lugar na sua vida não está em jogo. Vamos falar sobre o banho? Não preciso provar para ele que eu mando nele, eu não mando, porque não está em jogo. Ele não tem o poder de me tirar desse lugar. Mas isso de saber o meu lugar é uma conquista. E é uma conquista que a gente precisa de apoio, de estudo, de entendimento, de pesquisa para fazer. Então, para encerrar essa provocação que eu quis deixar para vocês hoje, é a gente pensar em como, enquanto município, a gente pode assumir a responsabilidade pela construção de uma sociedade melhor para essas crianças. E para que tenhamos, gente, agentes de transformação do mundo. Porque se se faz o que sempre se fez, a gente vai ter agentes de manutenção do mundo. E eu não sei vocês, mas eu não quero o mundo continuando como ele está. A gente não está querendo manter nada do jeito que está, né? A gente está precisando transformar. Então, vamos pensar em nossas estruturas sociais, em nossas comunidades, no município, como ocupando o seu lugar de família da família. Porque é isso que o município é isso que a sociedade é, a família da família. Como, enquanto família das famílias, nós podemos construir uma sociedade melhor e ajudar essas crianças, esses pequenos indivíduos, que não são o futuro, porque elas são cheias de presente. Como que esses indivíduos, eles conseguem se transformar em agentes de transformação do mundo, conseguem ser esses agentes de transformação do mundo, que a gente está precisando tanto. Consegui falar em 25 minutos! É isso, amores, muito obrigada. Não sei como, Elisama, eu estou chocada. Como você conseguiu fazer uma coisa tão imensa caber nesse tempo? Eu estou emocionada. A gente está falando pela terceira vez, em todas as vezes eu fico repensando tudo aqui. Falo, meu Deus do céu, porque eu não conversei com ela antes de criar essas duas meninas, gente. Uma loucura. Eu te agradeço imensamente, é uma honra ter você nesse projeto. Aí, tá todo mundo aqui, fala mais. Mas, assim, a gente tem ainda a Elisama com a gente no decorrer desse processo, né? Ela vai dar uma mentoria e a gente vai construir coisas juntas. Te agradeço muito, foi, assim, preciosa a sua participação. Nossa, não sei nem como agradecer, eu acho que ela... Agora a gente vai partir para esse momento de refletir sobre o que a Elisama trouxe e vamos pensar junto na nossa chuva de ideias a partir da fala dela, né? Então tá, gente, muito obrigada. Um beijo. Um beijo gigante. A gente quer começar por uma provocação aqui, que vocês possam escrever no chat uma coisa muito sincera, assim, né? Ouvindo a Elisama. O que vocês fariam de diferente depois de ter ouvido ela na criação dos seus filhos, para quem tem filho, sobrinho, enfim? Eu tenho aqui as minhas. Se vocês puderem escrever no chat, vai ser muito bonito a gente pensar junto, né? O que a gente escutou aqui? O que a gente tem agora, depois da fala da Elisama, é o seguinte, como a gente falou para vocês, o que nós queremos, né, como grupo, propondo esse trabalho, né? Reduzir agressões físicas, xingamentos e humilhações em crianças pequenas, né? Porque a gente precisa delimitar o nosso foco para a gente poder testar, inclusive, em situações de rotina, diariamente, em casa, na rua, creche, escola, em lugares públicos, mas a gente ganhou com a Elisama um como. O que a gente precisa fazer? Ensinar o cuidador a reconhecer que ele está alterado e que ele precisa sair de perto da criança. Isso, para a gente, é a chave da mudança desse comportamento. Se eu conseguir, no momento que a raiva veio, atravessar, como se toca uma campainha, né? Atravessar essa raiva por respira,
sai de perto da criança, deixa ela, sai daí, reconhece que você não está num estado possível de se relacionar com ela agora. São 5 respirações, é uma entrada num banheiro, é uma lavada de rosto, a gente pode ver, mas a gente precisa acender isso, né? Então, pode falar um pouquinho, Ni, se você quiser, daí a gente vai para o check-out. Tá, então o que a gente vai fazer agora, né? Aqui tem uma colheita que tem bastante coisa para a gente fazer, mas assim, né? O painel das emoções para as crianças e adultos dentro da creche, daí a gente cria um eixo escola-casa, o bilhete que vem da escola, né? A escola como uma ponte que vai nutrir essa ideia. E aí, se a gente fizesse círculos nas escolas, contando e podendo começar essa ideia, né, da alfabetização emocional, da gente aprender a saber onde a criança reconhece a raiva dela e quando o adulto, e se a gente tivesse ponto de escuta na creche, e se tivesse um embaixador na creche, né, do criar sem violência, não sem violência, criar na paz, e os programas interativos e positivos, o vínculo, a inserção de material, o baralho das emoções, os círculos restaurativos, o farol das emoções. Então, aqui a gente faz o quê? Tem um apanhado de coisas que vão gerar para a gente uma ideia para a gente mostrar para vocês a partir disso. A mesma coisa da saúde, né? A gente vê o pré-natal com muita força, a gente incluindo o homem desde o começo, tentando dar conta dessa história de equidade, mas falando desde sempre do que vai acontecer depois que essa criança nasce, né? Já no tempo que você tem de gestar, já se preparar para o que vem pela frente e já entendendo o que significa criar sem violência, sensibilização das UBSs, o uso dos pediatras. A gestão vai falar também um pouquinho da comunicação visual, esse gatilho que a gente precisa interromper o momento que o negócio acontece. A gente está falando... Não consigo falar que eu estou atrasada e ninguém deixa, mas estimular o apoio entre o cuidador, o mural, é muito legal esse mural, quando eu conto a minha história e deixo outro contar também, e eu vou tirando o meu bilhetinho, contando, ontem foi difícil para mim e eu fiz assim, eu tiro um outro e falo, para mim foi assado, eu fiz assim, as temáticas, os mutirões, a criação de uma comunicação visual muito forte, né? Tá todo mundo dizendo a importância disso. Agora, Ni, eu vou parar aqui, a gente volta para outra apresentação, só para você fazer o check-out, porque eu acho que agora a ideia é isso, assim, a gente fez toda essa captura e vai devolver para os municípios depois as estratégias possíveis, vai discutir, as meninas da articulação vão, a partir dessas hipóteses, depois conversar com vocês sobre possibilidade de implementação, viabilidade. Enquanto isso, a criação segue para validar as mensagens junto com o campo. Então, se a Ni quiser encerrar... Eu acho que a gente vai encerrando aqui, só lembrando, então, que a gente tem uma missão coletiva e um pacto, né, que é a gente realmente olhar para a importância da gente interromper um ciclo de violência no município, e aí a gente encontrou, né, nas falas que a gente teve hoje, nesse olhar, não é aqui ainda... recursos para a gente entender isso, como é que a gente lida, né, com a fala da Elisama, com o que a Paty e a Ingrid e a Jo trazem, como é que a gente faz isso. E a nossa ideia agora é que a gente possa fazer protótipos mais customizados, mas é muito simples o que a gente quer. A gente quer interromper a violência, crianças de 0 a 3, do nascimento aos 3 anos, num momento diário, a gente gostaria que esse número reduzisse diariamente dentro das casas, e principalmente em alguns lugares da iniciativa privada que a gente vai falar, e que ele fosse feito de uma forma a gente reconhecer a hora de tocar a campainha, a hora de comunicar, para e volta, para e respira, para agora, dá passos para trás, né? Então, a gente quer saturar a cidade com uma mensagem de não faça nada nesse estado e eu vou te ensinar truques para você agir de outro jeito, né? Então, esse é o nosso combinado. Então, aqui a gente pede esse exercício de, depois de hoje, né, com o que a gente se compromete para viabilizar esses projetos que diminuam a educação violenta no meu município. Seria muito legal se vocês escrevessem no chat, e aí a gente transforma essa chuva em um projeto com começo, meio e fim, já avaliando, né, possibilidades e viabilidades para a gente levar para vocês ele mais completo, em uma forma de caixa de ferramentas, como a gente costuma trabalhar. A Cici vai computar os próximos passos e se despedir
com uns minutinhos de atraso. Desculpa, gente, passamos 2 minutos. Gente, é só mesmo agradecer, né? E o próximo passo agora é isso que a Mazu e a Ana falaram. A gente vai nas pessoas, né? Eu, Fernanda Nogueira, que está aqui, Fê, dá um oi aí, e a Mari Pedrosa, nós somos as articuladoras com as cidades. Então, nós vamos entrar em contato com vocês, dizendo quais cidades que cada uma vai estar mais próxima. Nós somos um grupo, estamos envolvida com tudo, mas mais para poder ficar realmente junto de vocês. É como se vocês tivessem mais uma pessoa na prefeitura, né, que somos nós. Então, depois a gente vai passar isso para vocês direitinho nos grupos de WhatsApp, e aí a gente vai organizando e apresentando para vocês, então, essas estratégias e esse plano de ação dos testes, né, que é o nosso próximo passo ainda em fevereiro, para depois a gente desdobrar o ano inteiro aí, nós vamos estar com vocês até outubro. E é isso, gente, queria realmente agradecer demais, foi muito rico, a gente teve ideias assim concretas aqui, muito potentes, agradecer as convidadas, agradecer a Fundação, agradecer o Sam, que está de noite, enfim, todo mundo que está aqui doou seu tempo e fez tudo isso em prol da criança, né? Então, um beijo para todos, e caso você quiser se despedir, fica à vontade também. Excelente, gente. Até a próxima. Valeu. Beijão. Foi o máximo.